Melo, Alberto Almeida, um abraço, obrigado pela audiência. São 7 horas mais 19 minutos, já estamos aqui nos nossos estúdios com o candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo PSTU, Edinaldo Sacramento, é o sabatinado de hoje aqui do programa. Edinaldo, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Bom dia, Caio, Gomes, Luciano Reis, Renato, certamente Chico. Está em home office, mas está com a gente. Está na bancada. Então, bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes que estão pelas ondas de rádio e também pela internet, pela RádioNet. Então, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer a você pela compreensão em ter postergado essa nossa entrevista. Eu estava adoentado, já estou recuperado, estou à disposição de vocês. Parabenizá-los pela realização dessas atividades e, inclusive, pelo formato como vocês estão realizando essa última rodada, onde dá oportunidade a gente explicar um pouquinho mais do nosso programa, detalhes do programa, e até aparecem as contradições aí de quem tem seus programas e aparecem alguns candidatos, eu já percebi contradições em suas apresentações. Exatamente. A gente, nessa rodada de sabatinas, nós estamos fazendo perguntas a respeito do plano de governo dos candidatos que foram apresentadas ao TRE. Os candidatos que aceitaram vir aqui ao programa, né, estão sendo sabatinados sobre as suas propostas. O único que não aceitou vir aqui ao programa foi o candidato Paulo César, do União Brasil. Não quis vir aqui ao programa para explicar o seu plano de governo. Vamos seguindo aqui a entrevista com o Edinaldo Sacramento, candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo PSTU. Eu começo, Edinaldo, perguntando a você sobre a sua proposta sobre os conselhos de representação popular. Você fala aqui no seu plano de governo que será adotada, caso você seja eleito, a política de aplicação prática de participação popular e de valorização da sua auto-organização na tomada de decisões do governo com vista à elaboração de um orçamento verdadeiramente participativo. Quando a gente escuta falar em orçamento participativo, remetemos, né, pelo menos o imaginário, ao governo do Joséildo Ramos, do PT, ao qual o PSTU fez oposição após participar da frente 2 de julho, né, se desentendeu e aí rompeu e fez oposição. Seria a reedição do orçamento participativo do PT o que está proposto aqui no seu plano de governo? Muito obrigado, Caio, pela oportunidade de mais uma vez falar dessa questão. Não é a reedição do orçamento participativo. Nós entendemos que foi uma iniciativa interessante. A origem dessa proposta do orçamento participativo foi no município de Timóteo, em Minas Gerais, onde um militante da Convergência Socialista, uma das correntes que ajudou a fundar o PT e que também deu base posteriormente a fundar o PSTU, propôs e tentou implementar no seu governo lá em Timóteo. O orçamento participativo de Alagoinhas, nós fizemos críticas à época. Eu tenho textos escritos da época e participei de diversas assembleias do orçamento participativo pela sua limitação. Ali a população era chamada apenas a opinar sobre suas prioridades voltada para investimentos. A população não opinava sobre o conjunto da gestão, o conjunto dos gastos públicos, apenas opinava sobre investimentos. Depois havia a formulação de um conselho do orçamento participativo, que a partir das diversas prioridades dos bairros que eram apresentadas, iria ver o que dava para ser realizado ou não. A nossa proposta dos conselhos populares é completamente diferente. Primeiro, a população não vai apenas opinar. Está escrito, os conselheiros que vão estar no conselho gestor, tá? Ele vai ter poder deliberativo. Para você ter ideia, claro que em 2025 o orçamento já vai estar pronto, tá? Mas em 2026, nós vindo a ter sucesso nessas eleições, quando apresentarmos à Câmara Municipal de Vereadores a proposta de orçamento participativo, essa proposta de orçamento, ela já vai ter recebido a participação da população,
que vai ter não só opinado, vai ter deliberado sobre a aplicação das diversas rúbricas. E aí a Câmara de Vereadores, eu tenho dito, inclusive, a Câmara de Vereadores, para fazer alterações, ela vai se bater com uma deliberação que foi do conjunto da sociedade organizada. Então, ela é bem mais amplo do que simplesmente uma opinar sobre gastos. Eu ouvi a entrevista de um dos candidatos que fala em orçamento, você até fez uma pergunta, consulta por telefone, coisa desse tipo, mas ali fica expresso que é apenas a opinião, as pessoas vão opinar sobre determinados temas e no Conselho Gestor nós vamos dar poder realmente de deliberação. E isso é o máximo da democracia, Caio, porque... Reinaldo, só para entender essa métrica, porque apesar da gente estar explicando aqui, é algo um tanto quanto complexo, porque você tem várias áreas, né? E, por exemplo, a quantidade populacional do Barreiro não é a mesma da Santa Terezinha. Você tem bairros com mais pessoas, com menos pessoas, bairros que pagam mais impostos, outros com menos impostos, uns que têm mais necessidades e outras com menos necessidades. Como é que se faria nesse caso para determinar quanto cada bairro teria para gastar em benefício próprio? Então, nós não vamos definir o gasto por região. Terão assembleias regionais, então tem os conselhos por região, onde vão ser apontadas as prioridades e as pessoas vão definir mesmo quais são as suas prioridades. Mas terão também os conselhos por função de governo. E é nesse conselho por função de governo, onde os representantes de todas as regiões, não vai poder ser uma assembleia com a cidade inteira, mas representantes com proporcionalidade, inclusive em relação à população de cada bairro, vai se definir os gastos. E aí você traz uma questão muito interessante. Para você definir quanto gastar em cada função de governo, essa população precisa ter acesso real aos números, não números que o prefeito, que alguns dos secretários vão apresentar apenas numa planilha de Excel. Mas não, tem que ser com dados reais, onde a população tenha acesso a esses números, para que ele possa, de forma democrática, decidir as prioridades a partir do que efetivamente se tem. E uma coisa, Caio, que esse trabalho vai permitir, é a população perceber algo que nós temos dito bastante vezes. Não é possível resolver todos os problemas que a população vive. Existem necessidades maiores e menores, mas existem muitas necessidades e que não serão resolvidas nesse modelo de sociedade, a sociedade capitalista, que é individualista, que é excludente, onde concentra riqueza na mão de poucos. É impossível. Mas nós sabemos que os problemas que vivemos, ele tem diversas ordens. Se é verdade que tem problemas decorrentes do capitalismo, tem outros que são decorrentes da forma de gestão. E o que a gente está propondo é exatamente mudar a forma de gestão, onde a gente dá direito efetivo para que a população defina conosco onde gastar. E ela vai perceber realmente que não tem dinheiro para tudo quando ele tiver acesso aos verdadeiros números do orçamento. Com transparência. O Chico pergunta para o Edinaldo Sacramento. Chico Reis, vamos lá. Muito bem. Primeiro, saudar a presença do candidato em nosso programa e desejar boa sorte nesse seu périplo e parabenizá-lo também, porque lendo os programas de governo, Caio, o programa de governo apresentado pelo candidato do PSTU é um programa mais inteiro do que muitos que vi aqui, não posso falar de todos, mas muitos dos que vi aqui, e abrange uma série de ações. Ainda a respeito de saúde, candidato, o senhor fala que nós temos um déficit de atendimento, de veículos para atendimento à saúde em função do nosso nível populacional, né? Nós rodamos aí a casa de 100 a 150 mil habitantes e nós deveríamos ter mais veículos para assistência do que o que atualmente temos. E já que o senhor tem consciência disso, o que será feito nesse sentido para aumentarmos o número de veículos para atendimento
e para buscar outros privilégios, digamos assim, que a cidade deveria merecer em função do seu nível populacional e que não tem. Obrigado, Chico, pela pergunta, pela questão. Obrigado também pela deferência que faz a nós. Ó, Chico, no nosso programa de governo, quando a gente fala dos números, ali a gente está apresentando o critério do Ministério da Saúde. Municípios com até 20 mil habitantes podem receber uma SAMU. De 20 a 50 mil, 2 do governo federal. De 50 a 100, 3. E a partir de 100 mil habitantes, o município pode receber 4 veículos SAMU equipados. Mas o que nós trazemos é que não está impedido que o município adquira SAMU com recursos próprios e faça o credenciamento junto ao sistema. Nós sabemos, a população tem presenciado, vocês, inclusive, na última segunda-feira, mencionavam aqui a demora que é para o atendimento da SAMU, por causa do número que é muito pequeno. A gente não entende por que Alagoinhas não tem pelo menos 4 SAMU funcionando. Mas é possível ter muito mais e nós faremos isso. E eu dou o número para vocês. Uma SAMU padrão equipada custa 327 mil. Uma SAMU UTI custa 470 mil. Alagoinhas dá 500 mil por mês a ATP para prestar esse serviço péssimo que tem aí. Então é possível nosso governo adquirir mais SAMU, além das 4 que pode ser recebida do governo federal, e dar a manutenção, termos um número maior de SAMU, e aí essa definição, se vai ser 5, 6, nós vamos definir posteriormente, naturalmente, mas nós temos consciência que o número atual é muito pequeno. E claro que a atenção à saúde não é apenas a SAMU, você sabe muito bem, temos convicção disso, é para o atendimento da urgência, para prestar o socorro, mas na atenção à saúde, nossa prioridade, como está no nosso plano de governo, nosso programa de governo, é que é necessário haver a saúde corretiva, curativa, mas o foco será a saúde preventiva, com atenção nas unidades básicas de saúde, com médico, efetivamente médico da família, de preferência com médico com dedicação exclusiva, porque a ideia, Caio e Chico, todos que nos ouvem, o médico de saúde da família é para as nossas famílias, a família que tem, inclusive, problemas socioeconômicos muito graves, é que o médico conheça a realidade dele, tenha um perfil epidemiológico daquela comunidade. Então, não é possível a gente ter um atendimento bom. Se você tem um médico que atende algumas horas na semana, vai embora, que é fornecido por alguma associação, que no mês seguinte já é outro profissional. É necessário que o médico ele tenha vínculo com a comunidade e, de preferência, que ele seja dedicação exclusiva. Essa é a nossa intenção. José Gomes, pergunta. Ronaldo Sacramento, bom dia, seja bem-vindo ao programa Primeira Mão. Dentre as ações propostas no seu plano de governo, candidato, destaca-se a revisão do atual Código Tributário do município, alterado recentemente, e esse destaque é em função principalmente da compreensão de que houveram uma série de distorções na cobrança de taxas, o que onera demasiadamente os contribuintes de menor poder aquisitivo ou de poder econômico em relação às grandes empresas. Então, a pergunta é: como fazer a revisão do atual código com êxito, se para isso é preciso que o governo tenha maioria no legislativo para aprovar as alterações para este fim? Pois é, Gomes. Eu terminei iniciando essa questão quando eu falava dos conselhos populares. Nós teremos dificuldade não só para aprovar essas alterações, como vários outros projetos que nós pretendemos apresentar à Câmara Municipal. Mas, como eu dizia, antes de apresentar à Câmara, todos esses temas serão discutidos com a sociedade organizada, não é as pessoas opinarem por telefone, opinarem por um chat, simplesmente, organizada, com debates, e a partir disso chegar-se a conclusões. E eu quero ver, Gomes,
qual é o vereador, e é desafio mesmo. Nós acreditamos que alguns poucos vereadores de luta, que têm tradição de organizar a classe trabalhadora, a população, vão estar na Câmara Municipal. A gente, naturalmente, que espera contar com esses, mas, independente disso, nós temos experiência em organizar a sociedade. Nós temos experiência em processo de mobilização. E eu quero ver, é desafio mesmo que nós fazemos. Qual é o vereador que vai votar contra os projetos que nós apresentarmos, já tendo passado pelo Conselho Gestor, tá, da nossa administração, onde a população já opinou e já decidiu por aquilo. Então, é o ápice da democracia o que nós estamos propondo para a gerir Alagoinhas. Nós estamos propondo uma nova forma de gestão. Nós não estamos vindo com detalhes no sentido de fazer promessas vazias, como a gente tem visto aí, inclusive no último momento, promessas que têm se multiplicado para tentar, de forma desesperada, ganhar voto. Nós estamos apresentando uma nova forma de gestão, com a população realmente participando, e a gente conta com essa população para fazer aprovar essas nossas propostas. Luciano? Edinaldo Sacramento, candidato a prefeito de Alagoinhas pelo PSTU, em seu plano de governo, você propõe a criação de uma escola integral, né? Diz uma escola libertadora. O que é que vem a ser a escola libertadora e o seu principal objetivo? Obrigado, Luciano, pela pergunta. Primeiro, fazer duas diferenciações. Escola integral é diferente de escola em tempo integral. Tem muita gente falando apenas em escola em tempo integral. A escola integral, um conjunto, cabeça, corpo e membros, órgãos. Então, a escola integral é aquela que se preocupa com o cidadão, com seres humanos, homens e mulheres, nossos jovens, tá, de forma inteira, buscando dar uma formação plena, não apenas voltada ao mercado de trabalho, não apenas preocupado em lhe dar uma formação que lhe permita ser mão de obra para o empregador. Então, essa é a educação plena que nós imaginamos. Tá? E ela pode ser prestada de forma integral em 2 turnos ou em 1 turno. E por que nós dizemos isso? E está no nosso plano de governo. Algumas famílias, elas podem não ser interessante por necessidades materiais que os seus filhos cursem ou que todos eles estejam na escola em tempo integral. Então, nós deixaremos a opção do tempo integral para as famílias, mas tem que ser buscado escola em tempo integral para o conjunto dos nossos jovens. No nosso caso, a nossa responsabilidade é o ensino infantil e fundamental. Agora vamos à escola libertadora, que também se relaciona com o que eu disse. A escola libertadora é aquela que busca construir um novo ser humano, um novo homem, uma nova mulher, e isso em termos de valores. Ainda hoje, Luciano, você noticiava aqui assassinato de mulheres onde o ex-namorado, o ex-companheiro não admite que a sua companheira se separe e possa ter um novo relacionamento. Isso a gente vê a todo dia. Grande parte da violência é decorrente dos valores que nós professamos. Eu dei exemplo, acho que foi numa outra emissora, sobre a violência no trânsito. Grande parte, aliás, foi aqui, falei com o Gomes, inclusive, a grande parte da violência no trânsito, Gomes, é decorrente do nosso comportamento individualista. Eu digo nós, estamos incluindo, mas tem uns mais e outros menos. As pessoas não percebem que aquela via dá lugar para 2 veículos. E ele vai no meio e empata o outro seguir adiante. O estacionamento dá para 3 carros e termina, no máximo, estacionando 2, porque o comportamento individualista dessa sociedade que nós vivemos reproduz esses valores. E muitas das vezes leva à confusão. Na escola, tem que ter educação para o trânsito, mas não é educação para o trânsito apenas para ensinar regras, sinais de trânsito, ensinar regras de comportamento em todos os sentidos. O motorista que não para na faixa e o pedestre que não atravessa mesmo tendo o direito, ou seja, ele não se sente, não tem autonomia para tomar decisões, ele tendo o direito. Então, a escola libertadora visa exatamente isso, criar novos sujeitos, novos seres,
homens e mulheres que se sintam sujeitos da sua história, que ele pode modificar, que compreenda que essa história de desigualdade que a gente vive, que não sempre foi assim e que assim será para sempre. Não, nós queremos incutir nesses jovens, apesar de que nós trabalhamos apenas com o ensino fundamental, mas é necessário dotá-los de conhecimento técnico, conhecimento científico, mas também de um discernimento crítico capaz de agirem como sujeitos para modificar essa sociedade excludente. Nesse sentido que a gente fala em escola libertadora. Reginaldo, no seu plano de governo, você fala sobre a primeirização da prestação de serviços públicos, incluindo aqui a realização de concurso público para a contratação direta de trabalhadores, que vai começar pela educação, saúde, serviços públicos e também para a de infraestrutura urbana. Isso, consequentemente, tende a aumentar os gastos da prefeitura com o chamado índice de pessoal, que contém aí na lei de responsabilidade fiscal. Existe um limite prudencial de 54% da receita líquida do município, que precisa ser respeitado. Como primeirizar os serviços públicos, fazer contratações diretas de trabalhadores para as áreas que hoje são terceirizadas, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, não ultrapassando esse índice? Muito obrigado, Caio, pela pergunta. Mais uma oportunidade para a gente desmistificar coisas que são faladas por aí. Primeiro, para que as pessoas que nos acompanham entendam, né? Primeirizar seria prestar o serviço de forma direta, de forma primeira, onde nosso município, onde nós, enquanto Estado, estamos cumprindo a função que o Estado foi criado. O Estado membro, o Estado nacional, os municípios, eles foram criados para prestar serviços públicos. E esses serviços devem ser prestados diretamente. Inclusive, em 1988, na nossa Constituição, que infelizmente vem sendo desmanchada, foi prevista a necessidade do concurso público exatamente para que a população, para que os servidores, eles não estejam à mercê de um governo que entra, de um governo que saia. Então, o concurso público é uma obrigação do ente público realizar e é uma necessidade para que nós tenhamos servidores efetivos, competentes, porque ele vai ter uma formação continuada, vai se aprofundar em termos de experiência e poder prestar o serviço e até se negar a cumprir determinadas ordens que sejam nocivas à população, como vimos, inclusive, na pandemia. Então, essa é a primeira questão da necessidade do concurso. A segunda, você menciona, e já ouvi isso em outros espaços, sobre o limite prudencial que aumentaria os gastos. Mas não é verdade que vai aumentar os gastos. Não é verdade. O que vai mudar é de endereço. Nós vamos pagar a remuneração diretamente ao servidor. O que é feito hoje, vamos pensar na MAP, que é uma empresa contratada pelo município de Alagoinhas. A MAP não produz nada. A MAP é uma intermediadora de mão de obra. Ela recebe o dinheiro público, paga uma miséria ao trabalhador terceirizado, muitas das vezes atrasa o pagamento de salário, muitas empresas terceirizadas vão embora e depois o próprio município tem que gastar recursos para a indenização, porque ela é corresponsável, você sabe disso, tá? E grande parte do que é pago a essa empresa terceirizada é lucro do empresário. Então, nós vamos eliminar o lucro do empresário, vamos contratar esses trabalhadores diretamente através do concurso, e com isso vai melhorar a condição de vida do trabalhador, que não vai estar precarizado, e vai melhorar a qualidade do serviço, porque teremos serviços prestados diretamente e de forma contínua. Tem outra situação, Caio, que é a questão das cooperativas. Também está no nosso programa de governo, que nós vamos buscar, já no primeiro dia de governo, a nível do EJA, né, Escola de Jovens e Adultos, que é obrigação do Estado, mas a gente pode construir um programa voltado para isso. O PSTU é o partido que tem o maior número de educadores candidatos no Brasil inteiro. E nós temos expertise nessa questão. Vamos montar um programa de formação dos atuais trabalhadores terceirizados, aqueles de menor grau de escolaridade, para que eles possam se habilitar a realizar os concursos. Claro que nós não vamos chegar no primeiro dia, no primeiro mês de governo e encerrar todos os contratos. Os contratos serão mantidos
até o seu término, e vamos buscar e substituindo paulatinamente através do concurso. Mas teremos também as cooperativas, que terão convênio com as empresas públicas que nós pretendemos criar. Por exemplo, eu ouvi a entrevista de um candidato, e nós vamos criar a Empresa Pública Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Não é lixo não, viu? Ele pensou em lixo, ele pensou em produzir biogás a partir do lixo. Tá? Nós não queremos que o material reciclável se transforme em lixo. A reciclagem já sai de casa segregado os materiais. E vamos criar essa Empresa Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e que trabalhará inclusive com cooperativas de verdade, não algumas empresas que se apresentam de fachada como cooperativas. Então, parte do trabalhador pode estar na cooperativa de forma organizada, ganhando o seu próprio sustento e de forma digna prestando esse serviço. Então, com isso, nós temos plena convicção que não vamos estar ultrapassando os limites. Inclusive, a Lagoinha gasta muito com consultorias. Por quê? O gasto com o pessoal da terceirizada também entra no cálculo do gasto com o pessoal. Todo o gasto pessoal entra, independente se você pagou diretamente ou se você contratou via terceirizadas. Okay. Espero ter deixado claro. Ok, Edinaldo. Chico Reis. Muito bem. O senhor candidato fala numa proposta ambiciosa para todos nós, né? A população, que é exatamente na cultura à saúde, a agricultura orgânica, uma agricultura sem agrotóxicos, sem defensivos agrícolas, já que a maioria desses produtos que são ofertados aqui no comércio, na Feira de Alagoinhas, vem de rincões assim, fora do centro da cidade, fora da urbe, né? Primeiro, como fiscalizar isso e de que maneira colocar esse produto, que teoricamente seria um produto muito mais caro, desculpe. A prefeitura subsidiaria essa atividade? Chico, mais uma vez, parabenizar vocês, né, pela forma da entrevista, que é realmente em cima do nosso programa. Chico, eu já pratico, claro que de uma forma limitada, a agricultura orgânica. Ela é mais do que agroecológica. A agroecológica é aquela que o agricultor ele termina mesclando práticas completamente limpas do agrotóxico, mas usa, por exemplo, o plantador de coentro, de hortaliças, que termina usando um esterco de galinha que ele comprou na granja, mas aquela granja usa hormônios nas galinhas, e nós somos o que nós comemos. Então, o esterco da galinha de granja, ele não é puro, mas o agricultor já está caminhando aí no sentido de uma produção agroecológica. Na nossa compreensão, a gente tem que avançar para uma agricultura completamente orgânica, onde você fecha o ciclo. Dizer para você que eu já pratico isso hoje em pequena escala. E você falou muito bem que a agricultura orgânica é ambicioso, mas é necessário. Nós temos que partir para apresentar as propostas a partir da necessidade da população. O agrotóxico, ele envenena o alimento, ele envenena a terra, ele envenena o solo e envenena as pessoas que manuseiam esse produto. Então tem que ter todo um incentivo, estímulo a que a gente pratique no município a agricultura orgânica. Você perguntou em termos de subsídio. Não, nós não pensamos no subsídio. Naturalmente que o resultado dessa agricultura orgânica, grande parte deve ser absorvido pelo município, tanto na alimentação escolar, quanto na alimentação que o município adquire para restaurante popular, por exemplo. Se for prestado de forma indireta, uma empresa que seja contratado, terá que ter no contrato a compra direta aos agricultores familiares. E você pergunta como fiscalizar. Ora, nós sabemos
que na central de abastecimento, que é um tema, Chico, que você se interessa muito, tem observado isso, é possível fazer o controle não só da qualidade desses produtos, mas como a origem deles. Todo mundo sabe que a farinha que entra na central de abastecimento, ela é fruto de um monopólio. Tem um cidadão que compra do produto, a grande parte do produtor e estipula um preço para os revendedores. E termina ele, que não produz farinha, lucra financeiramente e prejudica o produtor e prejudica o vendedor, que vai vender mais caro, prejudica a população. A banana e tantos outros itens. Aquela banana cheia de carbureto, e não só carbureto, tem formol e coisas piores na banana. Então, nós temos como, ao acessar a central de abastecimento, a mercadoria que chega, você tem a fiscalização de origem. E é possível, tranquilamente, você sabe disso, que o produtor rural ele emita a nota fiscal. É possível emitir a nota fiscal, certo? Diretamente. Eu posso, mesmo sem ter uma empresa, emitir a nota fiscal, seja avulsa ou já com o nosso talão. E dessa forma seria possível controlar a origem desses produtos. Candidato Edinaldo Sacramento, na área de saneamento e meio ambiente, o plano prevê a recuperação de Lagoas e do Rio Catu, né? E dentro dessa recuperação existe a previsão de realizar a retirada de toda e qualquer rede de esgotamento sanitário, né? Então, a pergunta é, como retirar as eventuais redes de esgotamento sanitário... Irregulares, você fala, né? Oi? Retirar as ligações irregulares, clandestinas. Não, isso, não todas elas. Todas elas, regular ou não. Então, como retirar as eventuais redes de esgotamento sanitário do Rio Catu, que na realidade deveria ser rede de drenagem pluvial, não é? Sem um projeto que possa definir o descarte e o tratamento dos resíduos de uma parcela significativa dos alagoenses e a sua destinação específica. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Gomes, eu gravei um vídeo, está no Instagram, mas onde a gente faz um retrato, né, do esgoto que está sendo canalizado junto com as águas pluviais aqui de Alagoinhas. Dizer que nós temos o apoio do nosso Carlos Doria, um ambientalista que conhece as nascentes, que conhece todos os cursos d'água de Alagoinhas. Que ainda existem, né? Mas tem o Rio Catu e a natureza tem uma capacidade de regeneração muito grande, nós sabemos disso. E se nós deixarmos de jogar esgoto no rio e plantar a mata ciliar, esse rio vai passar a correr e, quem sabe, de forma bastante volumosa. E isso está no nosso projeto. Iniciar o plantio de mata ciliar desde lá em cima, do Buri, um pouquinho antes da Serra da Chã, que é onde nasce o Rio Catu. Então, isso tem a ver com a recuperação do rio no sentido de volumes e retirar todo o esgoto que está sendo canalizado para dentro deles. Desde lá, mas a maior parte aqui dentro da cidade. Isso envolve muito recurso, Gomes. E, como eu tenho dito, nós temos que apresentar o programa a partir das necessidades. E aí vai se buscar os recursos. E se não tiver recursos, vamos provar que é impossível resolvê-los dentro desse modelo que está aí. Quando a gente fala, Caio, você perguntou das ligações irregulares. Tem ligações irregulares, mas tem ligações regulares que depois é canalizado para o rio, que é autorizado pelo município e que depois vai para o rio. Tem que haver a segregação das águas pluviais do esgoto. E é uma grande falácia, e aqui mais uma vez eu faço a denúncia, o governo municipal, e inclusive o candidato do prefeito, do atual prefeito, ele tem festejado as obras de macrodrenagem. É verdade que diminuiu ou pode vir até a extinguir os alagamentos, mas desde a Santa Terezinha, toda a obra da macrodrenagem, você está misturando águas pluviais com esgoto e está despejando aqui na Fonte dos Padres. Você está aumentando o volume de esgoto porque você mistura com água limpa, que seriam as águas pluviais. Para o rio, vai apenas a água pluvial. Então, a ideia seria construir um tubulão, uma grande tubulação, que poderia ser, e aí o trabalho técnico de engenharia que vai mostrar o percurso, a margem do rio, poderia ser a margem do rio, e onde você direcionaria o esgoto para esses canais. Você construiria estações de tratamento,
onde a água só voltaria, mas não é só para tirar os sedimentos, não. A água teria que ser tratada, você dessa área e conhece muito bem, para que seja jogada ao rio. O que é que nós temos hoje? Fala-se que está sendo construído e que vai ser inaugurado uma estação de tratamento em Narandiba. Depois do esgoto, percorrer toda a cidade, aumentar o volume com as águas pluviais, e lá em Narandiba você constrói uma estação de tratamento? Não. Tem que ter estação de tratamento ali, a montante quer dizer, antes, ali do Curtume, tem que ter estação de tratamento aqui, próximo ao Parque Regente. Nós fizemos esse antes da Fonte dos Padres, tá? Então tem alguns pontos que é necessário estação de tratamento e que o esgoto seja canalizado para lá antes de ir aos rios. E no caso das lagoas, só existe, pelo menos no nosso estudo, pela assessoria que tivemos, a Lagoa da Feiticeira, que ainda seria possível recuperar, e o Riacho do Mel, no sentido de, inclusive, construir ali um balneário. Isso estimula o turismo, tá, e a população da região. Mas, sob a Fonte dos Padres, aí é possível recuperar, sim, se fizer toda essa grande obra necessária. É muito difícil, mas seria possível se realizar essa grande obra. Bom, Edinaldo, são 7h55, nós já estamos chegando ao finzinho da entrevista, apesar de ser um papo bastante gostoso, a gente tratar de vários temas interessantes, mas eu deixo aí um minuto para você se dirigir ao nosso ouvinte, aos eleitores de Alagoinhas. Você fique à vontade, você tem um minuto. Primeiro, agradecer a vocês, né, pelo espaço, pela qualidade das perguntas, por esse bate-papo respeitoso, e me dirigir à população de Alagoinhas, dizer que você que está insatisfeito, nós temos visto todos os dias, em todos os lugares que temos ido, a insatisfação da população. Nós não temos trio elétrico, nós não temos paredão, mas nós temos, nossas propostas estão escritas em panfleto. O maior gasto nosso na campanha eleitoral tem sido com panfletos. Nós temos, isso não é coisa do passado. O panfleto a gente leva escrito a nossa proposta e é uma oportunidade de nos apresentarmos às pessoas, e temos presenciado a insatisfação que está com o atual governo e o número de pessoas que não querem votar em nenhum dos dois. Pois nós construímos a alternativa de esquerda para Alagoinhas, que é muito mais amplo do que o PSTU, e a gente agradece a todos que estão construindo essa alternativa, e dizer a você, está insatisfeito com o que está aí, não quer que retorne ao passado, também não devemos caminhar para uma opção que vá ao retrocesso, que tem duas candidaturas aí, que significa retrocesso. Já governou o Brasil nos últimos 4 anos, e nós vimos isso. Então, tome partido, decida. Pesquisa não deve orientar o seu voto. O voto deve ser aquela opção pela melhor proposta, aquela que você gostou da proposta, que você acha que pode mudar a sua vida, e venha conosco. Dia 6, vote 16, é o número da nossa candidatura, Edinaldo Sacramento, professora Arley de vice, e assim a gente se compromete a mudar completamente a forma de gestão dessa cidade. A gente espera contar com vocês. Valeu, Edinaldo. Conversamos aqui com o candidato do PSTU à Prefeitura de Alagoinhas, Edinaldo